Hoje nós estaremos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios e contextualizando, né? Boa noite, Júlia. Então, contextualizando um Boa pouco, noite, Breno. a gente está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente estudou a primeira semana passada, mas eu vou dar uma revisão bem breve, assim, de como que chegou nessa carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, para que a gente consiga usufruir um pouco mais do estudo. Então, quando a gente está lendo lá o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, a gente chega no capítulo 18, que fala sobre uma segunda viagem missionária de Paulo, onde ele chega, depois de ter passado de Atenas, ele chega até a cidade de Corinto. E aí, quando ele está lá naquela cidade, ele se apresenta e começa a viver junto com Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram um casal de judeus que eles estavam vindo da Itália, né, da Roma, ali, da cidade de Roma, porque houve um decreto do imperador onde os judeus deveriam ser expulsos de Roma. Então Priscila e Áquila estavam saindo de Roma e aí eles se encontraram com Paulo porque eles também fabricavam tendas. Então Paulo encontrou ali uma pessoa em comum e começou a plantar uma igreja. E a plantação dessa igreja não foi nada fácil. Na cidade de Corinto, era uma cidade que tinha muita imoralidade sexual, era uma cidade que eles adoravam a deusa Afrodite. Então eles tinham ali toda aquela questão do culto ao corpo. A cidade também recebia uns jogos que era semelhante aos Jogos Olímpicos, né? Só que era uma outra versão, era um pouco menor, mas eram jogos que movimentavam a cidade, então tinha todo aquele culto ao homem, né, ao corpo mesmo. E era uma cidade que, apesar de atualmente estar dentro do Império Romano, era uma cidade grega. Então tinha todo aquele panteão de deuses gregos, toda aquela cultura grega na cidade. Então Paulo começou a pregar ali na cidade com o auxílio de Priscila e Áquila. Só que chegou a tal momento que os judeus que estavam ali na cidade, vendo que ele anunciavam Jesus Cristo como rei, eles começam a perseguir a Paulo e aos cristãos que estavam ali, até que chega um momento que Paulo é levado perante até o governador da Caia. Então, Corinto era a cidade e a Caia era como se fosse o estado, né? Então ele chega até o governador da Caia para sofrer um julgamento. Só que aí o governador não vê nenhum crime em Paulo, libera ele e aí ele continua sendo perseguido até que certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém atacará e nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Isso a gente lê lá em Atos 18, 9 e 10. Então, muitos ali em Corinto creram, foram batizados, e a gente vê lá em Atos 8 que muitos creram e foram batizados, tanto gentios quanto judeus. Então, uma nova igreja começa a ser formada ali. E aí, Lucas relata até que o líder da sinagoga, então o líder judaico ali da região, e toda a sua família creram no Senhor. Então, uma vez que aquela cidade recebeu a igreja, Paulo ficou ali durante mais de um ano ali com a igreja. Foi um lugar onde ele mais ficou discipulando as pessoas. Depois que terminou essa parte do discipulado de Paulo, Paulo então ele se muda para Éfeso. Então, quando ele se muda para Éfeso, eles perdem aquela referência de um apóstolo que estava ali com eles, ensinando todos os dias, e começa a ter problemas dentro da igreja de Corinto. Então, além dessa questão da imoralidade, havia também uma crescente oposição ao ministério de Paulo. Então, uma parte ali da igreja começou a se opor a Paulo, chegando a criticar, a questionar se ele era de fato um apóstolo. Então, é por esse motivo que Paulo ele começa então a escrever as cartas a Corinto. Mas quando a gente vai olhar a carta de Paulo a Coríntios, a gente tem que ter em mente que as duas cartas que nós temos na Bíblia,
elas foram as duas únicas que sobraram de um rol de pelo menos 4 cartas que Paulo escreveu. Então, quando a gente está lendo lá 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9, ele fala assim: quando lhes escrevi antes, disse que não devia se associar com pessoas. Então, em 1 Coríntios, ele fala: eu escrevi antes. Então, isso faz menção de que existe uma carta anterior a essa primeira carta de Coríntios que nós temos na Bíblia. Então, ele escreve a primeira carta, essa primeira carta não surte muito efeito, e ele escreve uma segunda carta, que é o que nós conhecemos como segunda carta aos Coríntios. E aí, por que ele escreve essa segunda carta? Lá no início lá no capítulo 16, ele recebe uma visita da família de Cloe. Então ele fala assim: fui informado pela família de Cloe que no meio de vocês. Então Paulo ele fala assim: eu mandei uma carta anterior e agora estou mandando novamente porque eu fui informado pela família de Cloe que aí ele expõe os motivos. Então Paulo ele escreve a sua segunda carta, que é a primeira carta aos Coríntios, onde ele aborda tudo aquilo que a gente conversou na semana passada, que é a questão sobre a imoralidade sexual, que é o conflito que estava tendo entre os próprios membros da igreja. Ele estava abordando também sobre a questão do casamento e o divórcio. Ele está falando também sobre a comida sacrificada aos ídolos. Ele fala sobre os direitos dele como apóstolo que ele tem perante a igreja. Fala sobre a idolatria, fala sobre os dons, fala sobre amor. E aí a gente deu esse panorama todo da primeira carta. E aí, essa primeira carta que nós temos aos Coríntios na Bíblia, né? Ela não surtiu de novo efeito. Então ele já tinha ele já tinha passado um tempo com eles, escreveu uma primeira carta, a gente perdeu ela. Ele escreveu uma segunda carta e não surtiu efeito. Então o que Paulo resolve fazer? Ele resolve visitar a cidade. Então Paulo ele se levanta, ele vai lá, visita a cidade e ele começa a falar que essa foi a visita que não foi agradável. A gente vê que quando ele está escrevendo a segunda carta aos Coríntios que nós temos na Bíblia, ele fala que ele não foi visitar novamente porque ele já tinha ido e teria sido uma visita dolorosa. Então ele pede ele fala assim: por isso que eu não fui anteriormente, porque a minha segunda visita foi dolorosa. Então ele vai lá, faz uma nova visita e então ele escreve uma terceira carta. E como que a gente sabe que ele escreveu essa terceira carta? A terceira carta que ele escreve aos Coríntios é uma carta que ele diz que ele escreve uma carta severa, uma carta que ele escreve com os olhos cheios de lágrimas. É uma carta muito dolorosa para ele. A gente tem noção que ele escreveu essa carta quando a gente lê 2 Coríntios 7, 8 e 9, onde ele menciona que ele assim: eu escrevi, não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio não tenha lamentado a dor que ela lhe causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Então, depois que ele fez a segunda visita, ele escreve uma terceira carta, que aí essa terceira carta, onde ele está chorando ali em cima das cartas, é uma carta mais severa. Essa carta, sim, levou ao arrependimento de 2 Coríntios. Levou ao arrependimento da igreja em Corinto. Então, ele, sabendo dessas notícias, Tito vai até ele, informa os efeitos que causaram aquela carta, e ele escreve a quarta carta, que é a que nós conhecemos como 2 Coríntios. Então a gente vê ali que, apesar da igreja em Corinto ser uma igreja muito problemática, uma igreja com muitos problemas de moralidade, de idolatria, é uma igreja que deu a Paulo um certo prazer em cuidar. Apesar de fazer tantos sofrimentos, deles
implicarem tanto com Paulo, ele tinha um prazer em cuidar daqueles irmãos em Corinto. Um ponto de atenção que a gente tem quando a gente está estudando a carta aos Coríntios é que até o capítulo de 1 até o 9, a gente percebe que ele tem um tom mais ameno, a gente percebe ali que ele está lidando com a situação seguindo uma linha de raciocínio, mas quando chega o capítulo 10 até o final, a gente vê que ele muda de tom, ele muda de postura, ele parece que fica mais endurecido no discurso, e aí tem alguns motivos pelo qual ele muda a forma de discursar dele, né? Então, um dos motivos é porque ele mudou de assunto. Então, assim, como ele tinha que abordar ali sobre os super apóstolos que a gente vai estudar logo a mais, então ele tem que ser mais duro. Outra possibilidade dessa mudança brusca do tom da carta é que ele escreveu primeiro os 9 capítulos, um relatório ali do que ele estava sentindo, e então chega a visita de Tito e aí ele muda, sabendo ali das coisas que tinham acontecido da cidade, então ele muda de postura, fica mais endurecido porque ele descobre que está tendo falsos mestres ali na região. E a terceira possibilidade é de que talvez os capítulos de 10 até o 13 seja a tal da carta severa. Então é como se alguém, depois investigando os documentos de Paulo, encontrasse aquela carta severa que a gente comentou, e integrasse ali falando assim, olha, essa aqui é a carta severa, só que aí tem essa mudança brusca aí, né? Qual que é a versão mais aceita na academia, mais aceita pelos pastores, por quem estuda? A gente acredita que a mudança do comportamento de Paulo a partir do capítulo 10 é apenas por conta da mudança do assunto que ele vai abordar. Como é um assunto que ele tem que abordar, mas é um assunto um pouco mais severo, ele tem que mudar essa postura dele. Só pegar uma água aqui. Mozinho, fala mais baixo, mozinho. Então a gente chega no perfil da cidade, né? Então, só recapitulando, Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade muito rica, era uma cidade mercantil, ela tinha uma cultura ali que valorizava a aparência, o sucesso financeiro, a oratória. Era um lugar onde tinha ali as ágoras, onde as pessoas iam para discutir sobre filosofia. Então a oratória, a didática ali na hora de falar era algo muito enfatizado, mas eles tinham uma dificuldade de aceitar Paulo. E por que eles tinham uma dificuldade de aceitar Paulo? Apareceu ali na cidade os superapóstolos, que é assim que Paulo chama eles, né? Os superapóstolos. Eles eram judeus, cristãos, que estavam vindo de fora e eles carregavam na mão deles umas cartas de recomendação. Ninguém conhecia quem assinava aquelas cartas de recomendação, mas eles falavam, nós temos aqui as cartas de recomendação de Ciclano, de Beltrano, nós somos acima daqueles apóstolos, nós somos acima de Paulo, nós somos acima de Pedro, porque nós somos super apóstolos. E como que era o estilo desses super apóstolos? Eles eram oradores, eloquentes, eles cobravam caro pelo ensino e eles viam o ministério como uma carreira lucrativa, eles focavam apenas naquela vida ali de aparência. Se a gente fizer só um recorte disso, parece muito do que acontece hoje em dia, quando a gente vai olhar para esses grandes influenciadores teológicos por aí, né? São pessoas que estão sempre enfatizando ali dinheiro, a oratória, eles cobram caro pelo ensino. Então, eles fizeram um super apóstolo que estava chegando ali em Corinto, e eles acusavam Paulo de que ele era inconstante, porque Paulo, ele planejava fazer novas viagens, como ele falou, só que ele não ia, porque ele não queria trazer tristeza. Então ele falava assim, Paulo é um inconstante, Paulo é fraco, as cartas do Paulo são duras demais, ele não é um profissional, porque ele está trabalhando manualmente aí, construindo tenda, isso daí não é sucesso, cadê o dinheiro dele, cadê as bênçãos de Deus para ele?
Nós que temos sucesso, nós que temos a bênção de Deus em nossa vida, porque nós temos dinheiro, temos uma boa oratória. Então, quando Paulo ele toma conhecimento desses superapóstolos, ele começa a escrever essa carta com um tom assim de querer voltar a defender o apostolado dele. Então, ao invés de Paulo pregar sobre sucesso, dinheiro, sobre a sua oratória, Paulo ele vai começar a abordar na carta dele as cicatrizes, o sofrimento, tudo aquilo que ele passou para levar o evangelho àquela cidade. Então Paulo ele faz esse contraste. Enquanto tem uns aí que se dizem superapóstolos porque tem dinheiro, eu sou o apóstolo verdadeiro porque eu carrego o sofrimento, assim como o meu Cristo carregou o sofrimento. Então a gente vai passar agora, vou até projetar aqui, para a Bíblia, para a gente ter um panorama de como que está a Bíblia de fato. Então, tá chegando aí para vocês. Acho que chegou. Cadê? Aí. Então, nós estamos aqui na Bíblia. E aí a gente vai passar por um esboço sobre como que está estruturada essa carta de Paulo, né? Aqui eu estou usando a Bíblia Almeida Revista Atualizada, então pode ser que esses subtítulos aqui, que é algo colocado pelos autores, pode estar diferente na Bíblia de vocês, mas não tem problema. Vocês vão entender o contexto geral do que Paulo está falando aqui e a gente vai acompanhando aqui junto, lendo a Bíblia. Então, primeira parte, que vai aqui do versículo 1 até o versículo 11, Paulo ele vai estar abordando suas saudações iniciais, sobre sua ação de graça, né? Então ele vai refletir sobre os sofrimentos que ele enfrentou. Então ele vai falar aqui no versículo 3 até o 7 sobre o sofrimento que ele enfrentou. Aqui no 5, ó, por exemplo, ó. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, Paulo ele começa aqui, nesse início aqui, as ações de graça pela igreja em Corintos, dá uma abertura ali do que está acontecendo com ele, e do versículo 8 até o 11, ele vai falar daquilo que ele foi livrado, né? Então ele fala assim: contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no nosso Deus. Então aqui ele relembra que em certos momentos da vida de Paulo, ele já foi apedrejado, ele já foi açoitado, ele já teve sentença de morte, e ele chega até a mencionar que soltaram as feras em cima dele, né? E aí a gente não sabe se realmente foi o Império Romano enviando a fera que tinha ali naqueles coliseus, né? Ou se é apenas uma figura de linguagem. Mas eu não duvidaria se Paulo também tivesse passado por isso, porque ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi sentenciado de morte. Ele menciona aquele episódio onde ele teve que fugir através dos muros dentro de um cesto da cidade de Damasco. Então, Paulo foi uma pessoa muito perseguida. E aí, do versículo 12 até o versículo 13 do segundo capítulo, Paulo ele vai abordar sobre o seu ministério. Então, a primeira preocupação que Paulo tem aqui continua sendo como que a cidade de Corinto está avaliando o ministério dele. Porque a avaliação da cidade de Corinto estava sendo uma avaliação mundana, uma avaliação mais carnal. Então, ele fala lá que, olha aqui, que está falando assim: olha, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte a todos, bastaria a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe a perdão. Esse daqui
é um outro assunto que eu vou abordar já já. Mas voltando sobre a avaliação que a cidade estava tendo dele, na carta anterior, foi a primeira Coríntios que a gente estudou, ele tem que se defender sobre essa questão de, gente, o que eu estou fazendo aqui é para trazer o bem de vocês, eu não tenho uma boa oratória, mas eu sou um apóstolo, Cristo se revelou a mim, e o que eu falo é para que vocês sigam a Cristo. E agora ele está novamente falando assim, parem de me avaliar com essa visão mundana de apenas sucesso, dinheiro e fama, oratória, mas me avaliem também pelas as cicatrizes que eu trago na minha vida. Esse versículo aqui do 5 até o 11 que eu marquei, é sobre ele abordando sobre a readmissão de um membro à comunidade. Quando a gente estudou a carta passada, a gente viu que Paulo estava lidando com uma situação muito constrangedora, que era um filho pegando e ficando, namorando a madrasta dele. Então ele estava lidando com uma situação muito delicada, onde ele falou assim: expulsem essa pessoa do meio de vocês. E aqui, logo no início da carta, a primeira coisa que Paulo quer fazer é falar assim: aquela pessoa causou tristeza a vocês, causou tristeza a mim, vocês agiram com a disciplina neles, vocês tiraram ele do meio de vocês, mas ele está falando aqui, também eu perdoo. Então ele fala assim, ele foi perdoado por Deus, eu perdoo ele também, então vamos readmitir ele aqui no nosso meio. Então é isso que Paulo está começando a abordar aqui, para readmitir aquele membro que uma vez tenha se arrependido do seu pecado. Então, ele tinha falado na primeira carta, expulsem ele da igreja. E agora que ele expulsou da igreja, ele fala assim, olha, ele se arrependeu, então aceitem ele de volta. Quando a gente avança um pouco mais, principalmente dos versículos 14 até o capítulo 4, versículo 6, ele volta para uma defesa, a defender novamente o seu ministério, né? Mas é uma defesa um pouco mais ampla. E ele vai falar que aqueles que estavam na antiga aliança, que é a aliança de Moisés, a aliança ali das tábuas de pedra, onde estavam as leis escritas, aqueles que estavam na antiga aliança tinham um coração um pouco mais duro. Por isso que veio Cristo na nova aliança, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente escuta essa frase, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o que Paulo está tentando dizer é, se a gente tentar continuar a viver apenas cumprindo a lei de forma cega, como estava sendo feito na antiga aliança, a gente vai morrer sempre, porque a gente nunca vai conseguir cumprir na totalidade tudo aquilo da lei. Mas se a gente viver no Espírito, com os nossos corações em Cristo, e a gente saber que é por intermédio de Cristo que nós temos a salvação, o Espírito vai nos vivificar. Então é isso que Paulo ele começa a abordar ali no seu capítulo 3º. Então, quando você escutar que a letra mata, não escute isso como um desestímulo a você estudar a Bíblia. Isso não pode ser um desestímulo a estudar a Bíblia. Pelo contrário, tem que ser um estímulo para você estudar mais a Bíblia, para você encontrar na Bíblia Cristo, que é Ele quem vivifica. Então, quando Paulo fala aqui, é para que você não viva naquela perspectiva de cumprir apenas ritos, cumprir várias regras, mas verdadeiramente viver em Cristo. E aí ele continua o seu discurso, e aqui no capítulo 4, ele vai falar sobre o ministério dele, fazendo um paralelo com a sua fraqueza, né? Então, ele vai abordar que o seu apostolado ele é modelado nos sofrimentos de Cristo. Então, Cristo sofreu, Paulo está sofrendo, e aí ele vai falar sobre o novo tabernáculo, né?
ele suportou várias situações diferentes. Então aqui ele vai falar do 7 até o 18 sobre as situações diferentes que ele vai suportar. Mas o novo corpo, o novo tabernáculo já foi preparado com o Espírito servindo de garantia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, ele está falando sobre todos os açoites que ele sofreu, sobre tudo aquilo que o corpo dele exterior está sofrendo, mas que o homem interior dele está se renovando dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, novamente aqui, Paulo está enfatizando principalmente a glória eterna, o viver em Cristo, e abandonando toda aquela carnalidade corporal, que era algo que a cidade de Corinto enfatizava muito, que eles tinham muito esse apego. E aí, continuando, ele vai lá e deseja, a partir do capítulo 6, dos versículos 11 até o 7:16, ele vai falar sobre as afeições recíprocas e a santidade coletiva. Então vamos ler aqui do 14 até o 7. Então vamos lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Então, quando a gente lê esse versículo, é muito comum ler esse versículo olhando apenas para a questão de relacionamento, de namoro, de que a pessoa não pode casar com um crente por conta, um não crente, perdão, por conta do julgo desigual. Paulo não está falando nessa situação aqui sobre casamento. O que ele está falando aqui é sobre o julgo desigual, sobre tudo. E aí, quando ele está falando comunhão, é você ter os mesmos hábitos que a pessoa que não conhece a Deus tem. Então ele estava assim, não tem comunhão nenhuma de luz com trevas. Paulo ele não está falando que você, a partir do momento que você aceita Cristo, que você tem que ser um eremita e viver isolado da sociedade. Ele está falando apenas que você não pode ter o mesmo hábito que os incrédulos têm. Então, assim, que união há entre o crente e o incrédulo? Não tem nenhuma união. Então, você não pode ter os mesmos hábitos deles, né? Então, ó, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo está falando aqui também, lembrando, que naquela cidade existiam os templos que adoravam outros deuses, existiam templos que sacrificavam comida para outros deuses, e as pessoas iam ali para se alimentar na presença de outros deuses. Então Paulo estava assim, não fique nesse mundo aí, junto a esses ídolos. Sai desse momento, dessa adoração a esses ídolos, porque nós somos o santuário de Deus. Então, se nós somos o santuário de Deus, a gente não pode ficar se contaminando com essas coisas impuras. Então, Paulo está pregando aqui sobre uma santidade, e não ela inicia como algo pessoal, mas é uma santidade que tem que ser coletiva para toda aquela igreja ali. Então, ele não está advertindo uma pessoa apenas, ele está advertendo o coletivo. E aí, talvez seja nesse ponto aqui, quando ele termina de escrever até aqui o capítulo 7, versículo 1, que chega
Tito, que Tito chega trazendo novas notícias para ele. Então, quando a gente está lendo ali na carta, a gente percebe que ele muda um pouco do assunto, né, que ele está falando aqui sobre o tabernáculo. E aí, Tito provavelmente chegou ali com as notícias. E as primeiras notícias que Tito traz são notícias de alegria. Então, ele começa a celebrar que do versículo 5 até, até o versículo 15, ele começa a celebrar sobre as coisas que Tito está tá falando ali. Então, ele começa a celebrar falando novamente as ações de graças. Então, ele fala assim, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Então, quando Tito chega lá, ele chega falando assim, olha, a cidade de Corinto está com saudade de você, Paulo. A cidade de Corinto está chorando por você. A cidade de Corinto tem zelo por você. Então, Paulo começa a registrar ali, muito feliz, sobre tudo aquilo que Tito está falando. Só que aí terminou essa parte aqui, ele começa a falar sobre a oferta das igrejas da Macedônia. E aí o que acontece? Quando a gente olha para Priscila e Áquila, a gente vê que o imperador Cláudio expulsou eles de Roma. Mas não foi só apenas Priscila e Áquila, ele expulsou todos os judeus de Roma. Quando o imperador Cláudio expulsa todo mundo de Roma, eles começam a caminhar em sentido a Jerusalém. E Jerusalém já estava passando por um momento de pobreza extrema, devido a uma crise de fome. Quando os judeus que são expulsos de Roma começam a voltar para a Judéia, sem recursos, começa a agravar ainda mais a situação. Então, Paulo começa a instruir sobre a oferta das igrejas para os pobres da Judéia. Então, era hábito das igrejas ali, desde aquele tempo, não ficar acumulando para si mesmo e construindo grandes templos e fazendo toda aquela prosperidade local, mas era de juntar o que tinham e repartir com aqueles que não tinham. Então Paulo ele começa a abordar aqui sobre a necessidade de compartilhar com os necessitados, porque há igualdade entre as igrejas. Então, Corinto era uma cidade rica, era uma cidade com um grande comércio de mercadorias que rodava ali na cidade, uma cidade portuária, uma cidade onde dinheiro rolava muito pelas ruas. Então Paulo começa a instruir a Corinto. Corinto, vocês têm dinheiro, então vamos aqui coletar para que a gente ajude aos nossos irmãos que estão na Judéia passando por fome. Então ele já tinha dado essa ordem sobre essa mensagem sobre a coleta quando ele escreve 1 Coríntios, e agora em 2 Coríntios ele fala assim, desde o ano passado que a gente já está coletando. Por que ele fala desde o ano passado? Porque entre a primeira carta, a carta mais severa, e a segunda carta aos Coríntios que nós temos aqui, passou apenas um ano. É um período de tempo muito rápido. Então Paulo está ali falando, instruindo sobre a coleta de dinheiro para a cidade de Corinto. E aí aqui que muda a postura de Paulo. Então Paulo ele vai instruir aqui sobre a grande coleta, né, no capítulo 9, a sementeira e a colheita. Ele está falando sempre aqui sobre a questão de compartilhar o que tem. Não é algo que Paulo está falando aqui quando ele fala sobre a sementeira e a colheita, sobre aquela questão da prosperidade, mas justamente sobre o compartilhar com aquele que é necessitado. Então a gente vê que ele muda aqui a postura de como que ele estava a partir do capítulo 10, que é quando ele vai abordar sobre os superapóstolos. Ele sabe que o único orgulho que conta
as únicas recomendações que contam, os únicos elogios que contam para ele, são aqueles que são feitos pelo Senhor. Então, olha o que ele está dizendo aqui no versículo 12, ó. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Os superapóstolos que chegaram lá, eles começavam a se louvar, eles começavam a se engrandecer. E aí Paulo fala assim, eu não faço isso, eu não fico me engrandecendo. Quem tem a minha carta de recomendação, quem me dá a minha carta de recomendação é o trabalho que eu fiz no meio de vocês. Então Paulo ele fala assim, eu não preciso de ter uma carta de recomendação assinada por alguém que eu nem conheço. O que eu fiz no meio de vocês já é a própria recomendação. E aí chega um momento aqui no capítulo 11, que é muito bonito, que Paulo vai dizer aqui no versículo 16 até o 33, sobre os sofrimentos dele frente aos superapóstolos, né? Então, Paulo ele começa primeiro falando que ele não é um orador, ele sabe que ele tem essa dificuldade de oratória. Isso é algo que já acontecia desde do período lá em Atos, quando a gente vai ver que Paulo vai pregar e os apóstolos falam assim, Paulo, por favor, no momento não, vai estudar um pouquinho. Paulo se retira do meio deles e vai estudar. Depois Paulo começa a anunciar, mas ele sempre está levando alguém ali, porque Paulo ele tinha essa dificuldade de ter uma boa oratória, mas Paulo era uma pessoa muito estudada. Ele sabia escrever boas cartas, não é à toa que chegou até nós algumas delas, né? Então, assim, Paulo ele não era um bom orador, mas ele conseguia ali sempre cativar através das coisas que ele fazia pela igreja. E quando a gente chega aqui no capítulo 11, no versículo 16 até o 33, ele vai dizer assim, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem for esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Então ele começa aqui a fazer uma ironia, ele começa a brincar com o seu público. Ele fala assim, então, vocês estão elogiando aquelas pessoas que estão esbofeteando no rosto de vocês. E aí ele fala assim, se tem que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então Paulo ele começa aqui a falar sobre as coisas que aconteceram com ele. Ele apanhou, ele foi escravizado, ele teve que fugir por Damasco novamente, ele relembra aqui esse episódio. E ele está sempre falando sobre essa questão de tipo, eu não sou um bom orador, eu sei que eu não sou rico, eu sei que eu tenho que trabalhar para sobreviver. E aí, até certo ponto da carta, ele fala que quando ele estava com com a igreja em Corinto, ele não quis que ninguém sustentasse ele. Ele não quis que ninguém pagasse um salário por ele. Pelo contrário, ele mesmo ia lá e trabalhava, construía tendas junto com Priscila e Áquila para se sustentar, porque ele não estava ali em Corinto para ficar se enriquecendo nas custas dos irmãos em Corinto, mas ele estava ali apenas para anunciar Cristo como Salvador. E aí a gente chega no capítulo 12, que é onde ele fala
sobre o espinho na carne. Então, muita gente sempre fala assim: ah, eu tenho um espinho na carne, eu tenho um espinho na carne. O espinho na carne ele aparece aqui em 2 Coríntios 12, dos versículos 7 até o 10, onde ele fala assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando a gente vai estudar sobre o espinho na carne, é interessante que Paulo ele não fala o que é o espinho na carne, mas ele fala para que serve o espinho na carne. O espinho na carne que tem ali na vida de Paulo é para que ele não fosse soberbo com as grandes revelações que Paulo recebeu. Paulo ele foi uma pessoa que após Jesus ter ascendido aos céus, Paulo consegue finalmente ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então, no momento ali que ele estava indo na estrada para Damasco e Jesus aparece para ele e fala para ele: Paulo, por que me persegues? Paulo ele tem um encontro com Jesus, mesmo após Jesus já ter subido aos céus. Então, assim, é uma revelação muito grande que Paulo teve. Paulo, ele tem a visão do terceiro céu. Paulo ele recebe mensagens diretamente de Cristo. O próprio Senhor fala com ele. E Paulo, então, ele recebe um espinho na carne. Esse espinho na carne não necessariamente é um pecado, igual muita gente fica falando. Ah, não, porque Paulo tinha um espinho na carne, que o espinho da carne era um pecado que ele tinha ali e que ele não fala qual que era. Não necessariamente isso. Esse espinho na carne é algo que Deus colocou na vida dele para que ele não fosse soberbo com as grandezas da revelação. Então, esse espinho da carne é um mensageiro de Satanás para esbofetear a fim de que não me exalte. Paulo está falando assim: o objetivo desse espinho da carne é que eu não me exalte, é que eu não fique soberbo. E eu pedi para que o Senhor afastasse de mim, mas Deus falou: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o espinho da carne pode ser várias coisas que não necessariamente sejam um pecado. Pode ser o fato de Paulo ser um mau orador, pode ser um espinho da carne, porque todo mundo falava que Paulo era muito ríspido nas palavras, então isso pode ser um espinho na carne. E isso era um motivo de vergonha naquela época, porque eles valorizavam muito aquelas pessoas que eram boas oradoras, né? O espinho da carne pode ser a baixa visão de Paulo. Quando a gente está estudando Atos, a gente vê que chega um momento que Paulo fica doente, ao ponto de ele ir perdendo a visão. A visão dele começa a ficar pesada, ele relata. Então pode ser isso um espinho da carne. Talvez ele possa estar perdendo a visão e por causa disso Deus colocou ali para ele não ser soberbo. O espinho na carne de Paulo também pode ser o fato de que ele tem que trabalhar para sobreviver. Então aí ele não consegue se exaltar. O espinho da carne pode ser várias coisas, mas o objetivo principal do espinho da carne é que ele não seja soberbo, ele não se exalte e principalmente para reconhecer que a graça do Senhor basta para Paulo. Então, quando alguém conversar com você, falar sobre o espinho da carne, lembre que esse é o objetivo do espinho da carne. Não se ensoberbecer, não se exaltar e sempre lembrar que a graça do Senhor basta para nossas vidas. Então, Paulo ele continua aqui, dando as credenciais dele como apóstolo, e chega então ao capítulo final, que é a conclusão, a saudação final e a famosa bênção apostólica. Então, muitas vezes os nossos cultos mesmo terminam com o nosso pastor dando uma bênção apostólica, e ela vem daqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. É aqui que vem
a bênção apostólica, que às vezes a gente relata em nossos cultos. Então, faltando 10 minutinhos aí para encerrar, vou passar aqui sobre os grandes temas que tem na carta de Paulo, que a gente, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que a gente tem que estar na mente quando a gente for ler, né? Primeiro é a nova aliança versus a antiga aliança, vai estar lá no capítulo 3º. Então vamos subir aqui, onde vai falar que, cadê? Perdão. Capítulo 3º, onde vai falar aqui, onde a letra mata e o espírito vivifica. Então, Paulo ele vai abordar também, cadê? A excelência da nova aliança. Paulo vai abordar também que Moisés, depois que ele recebeu ali a visão de Deus e a glória do Senhor deixou com que o rosto dele brilhasse, Moisés ele usava um véu para esconder a glória que se desvanecia. O que Paulo está falando aqui? Moisés ele recebeu a visão de Deus, o rosto dele brilhou, só que esse brilho ele foi desvanecendo, ele foi se apagando. Moisés não ficou com aquele rosto brilhando por todo o restante da sua vida, mas foi desvanecendo. Mas no momento que nós somos transformados na nova aliança, nós somos transformados de glória em glória ao contemplar Cristo. Então esse é o objetivo da nova aliança, é que a gente reconheça que Cristo é o suficiente para nós. Então aqui ele vai falar assim, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais tem o que é permanente, que no caso é Cristo Jesus. Ele vai falar no capítulo 4 e no capítulo 12 também, mas principalmente aqui no capítulo 4, sobre os tesouros em vasos de barro. Então assim, esse corpo que nós temos, esse corpo mortal que nós temos é um corpo frágil, é um corpo que passa, é algo que nós vamos sofrer açoites, mas ele vai passar. Mas o que nós temos dentro de nós, que é o Evangelho, a palavra de Deus, é um tesouro inestimado. Então por isso que ele fala que são tesouros valiosos em vasos de barro, que somos nós. Então aqui que ele vai estar abordando sobre essa fragilidade do nosso corpo, mas apesar de frágil, apesar das nossas aflições, nosso corpo ele tem dentro dele o Evangelho. Então é isso que ele vai abordar. E depois ele vai falar sobre a reconciliação. Então, quando ele vai falar aqui no capítulo 5, ele vai abordar aquele famoso texto que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Paulo está abordando aqui sobre toda essa reconciliação que foi feita com Cristo e com Deus, através de Cristo com Deus na cruz, né? Então, o que a gente pode trazer dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios para os dias de hoje? Primeiro, é lembrar sobre a síndrome dos superapóstolos, né? Tem muitos líderes cristãos hoje em dia que eles se dizem autênticos, que eles se dizem transparentes, mas que eles não são autênticos, não são transparentes, porque eles só enfatizam oratória, enfatizam uma prosperidade financeira, eles só enfatizam essas questões do dinheiro, sendo que não é esse o objetivo principal do Evangelho. O objetivo principal do Evangelho é Cristo como Senhor e Salvador. Então a gente fugir desses líderes que se dizem superapóstolos, que se dizem receber uma revelação especial de Deus, algo que ninguém nunca te contou, mas que a gente possa reconhecer que nós somos vasos de barro. Tudo aquilo que nós passamos por essa vida é transitório e o principal é aquilo que nós teremos com Cristo nos céus, nesse tabernáculo final. E outro ponto que a gente pode trazer também é sobre a generosidade como graça. Paulo, ele para uma boa parte do seu texto para falar sobre o amor,
para falar que nós somos embaixadores e representantes de Cristo aqui na terra, mas para falar que, por conta disso, nós devemos sim contribuir financeiramente com a igreja e com as missões, para que o nosso próximo não passe necessidade. Então, Paulo ele aborda bastante sobre como nós devemos ter essa abordagem com nossos irmãos que passam por necessidade. Então, a generosidade ela é uma forma de graça. Deus te deu para que você pudesse compartilhar com o seu próximo. Então, esse é um panorama da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Infelizmente, não dá para falar todas as nuances de todos os capítulos, mas eu espero aí que tenha dado para entender. Qualquer dúvida pode me chamar aqui. Tudo certo então? Então vou orar aqui para encerrar. O Lucas mandou um tinino, então tá tudo certo. Então vou orar aqui para encerrar. Seu Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui estudando a Tua palavra, Senhor. Esteja com nossos irmãos, esteja nos fortalecendo, esteja nos trazendo tranquilidade, Senhor, para entender o Teu Evangelho e viver um Evangelho simples, verdadeiro, e que a gente possa sempre exaltar e engrandecer o Teu nome. Que a gente possa verdadeiramente ser servos do Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.